Tô aqui selecionando convidados. Vou chamar o Flávio. Quem já tá entrando aí já vai se preparando. Convida seus amigos pra gente falar sobre isso. A Yasmin chegou, o Thor chegou. Boa noite, Thor. O Flávio já tá aqui. A Carol chegou. Vou chamar o Flávio aqui. Isso. Chamei você, Flávio. Tudo bom? Ih, peraí. Oi, Câmera errada. Tudo bom? pra cá um pouco, que daí eu fico mais aparecendo também. Deixa eu Tudo bem, e você? ajeitar a minha aqui. Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. E você? Tudo ótimo. Fora o calor. É. Se quiser dar uma baixadinha, você tá faltando seu queixo. Opa. Fechado. Aí a gente fica. Então, Pronto. estamos aqui. Já mandei alguns convites aqui, mas a gente pode ir começando com o começo, né? Com a apresentação. Queria que você se apresentasse aqui pra gente. Acho que tem gente que te conhece, gente que não me conhece, gente que não te conhece. E daí você se apresenta e depois eu posso falar um pouquinho quem eu sou também. Maravilha. Bom, boa noite. Eu sou o Flávio. Eu sou casado. Eu sou o pai da Catarina e da Larissa. Eu tenho 54 anos. Sou de São Paulo. Atualmente eu moro em Campinas. E eu atuei durante muitos anos em empresas multinacionais dentro da área de tecnologia. Trabalhei aqui na América Latina, trabalhei na África, trabalhei no Oriente Médio, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei em muitos lugares, acumulando uma experiência bastante grande em liderança de equipes e trabalho de processos, gestão de projetos de grande porte. Mas, em determinado ponto da minha vida, eu conheci uma coisa chamada antroposofia. E a antroposofia, quando chegou na minha vida, ela chegou chegando. Eu tinha alguns incômodos em relação ao meu trabalho, em relação a mim mesmo, mas que eu, sinceramente, não entendia o que era. Então, eu comecei a fazer um curso de autoconhecimento baseado na antroposofia. E nesse curso eu descobri muitas coisas. Eu descobri que muita coisa que eu fazia, na verdade, não tinha muito sentido mais para mim. E não porque eu não gostasse mais, não porque eu fosse uma pessoa extremamente desgostosa do que eu fazia, muito pelo contrário. Meu trabalho era legal, eu viajava não com muita frequência, eu ganhava bem, mas tinha alguma coisa que estava errada. E aí eu entendi que o que eu gostava de fazer mesmo, dentro de tudo aquilo que eu fazia, era, era a parte de finanças, né? Porque dentro do meu, embora a minha área de foco seja tecnologia, a partir de um determinado nível de cargo, você é obrigado a mexer com finanças, além da liderança, além de uma série de outras coisas. Eu gostava muito disso, e eu gostava de ensinar, principalmente jovens que de alguma forma tinham interesse em aprender. Eu, início de carreira, metade da carreira, eu tinha uma alegria muito grande de fazer isso. Então eu criei um planinho de transição
comecei a fazer cursos, a me preparar melhor e para poder realmente me engajar nessa carreira de consultor. Então eu fiz essa transição no final de 2016 e desde então eu estou atuando como consultor de desenvolvimento humano, como consultor de finanças, mentor de finanças para pessoas físicas e jurídicas. Eu faço mentoria individual, mas também gosto muito, uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje é mentoria financeira para casais. E, mais recentemente, eu me uni à Vox Humani também para atuar com desenvolvimento humano. Maravilhoso. Acho que eu falei tudo. Inclusive, é o meu mentor. Bom, quem não me conhece, né, acho que tem muitas pessoas que me conhecem, mas eu vi que algumas pessoas entraram. Eu sou a Ana Tereza, estou em processo de desenvolvimento de uma empresa de liderança, né? E o Flávio está me ajudando aí vamos dizer, a parar as arestas aí, né? Desse processo, trazer ela mais. Eu falei, Flávio, você me ajuda a trazer ela para a Terra? E aí ele falou, eu te ajudo, Ana. E daí, na primeira que a gente fez, ele me solta essa frase, que o dinheiro é a manifestação do livre-arbítrio na Terra. E aí eu fiquei com essa frase na cabeça. Eu falei, Flávio, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer uma live sobre isso. As pessoas precisam pensar sobre essa frase e a gente precisa pensar junto com outras pessoas, porque para mim ela é uma frase tanto individualmente, para mim, ela reverbera, mas ela também diz muito sobre o lugar que a gente está como humanidade, como sociedade. Ela também leva esse ponto da gente refletir sobre o social, né? Então, eu queria começar que você trouxesse um pouquinho sobre a visão do dinheiro na antroposofia. Qual é a visão do dinheiro na antroposofia? Como a antroposofia vê o dinheiro? Ok, vamos lá. Eu acho bem interessante a gente conceituar, porque é uma visão bastante diferente, no sentido da liberdade. A gente tem, se a gente considerar o ser humano integrado, a gente poderia dividir esse ser humano em três partes: o pensar, o sentir e o agir. Quando a gente fala em pensar, a gente está falando de liberdade, a gente está falando daquilo que a gente aprende, da cultura que a gente está inserido, de tudo aquilo que a gente tem como possibilidades de conhecimento e de manifestação desse conhecimento. Quando a gente fala do sentir, aí todo mundo vai lá, desenha o coraçãozinho e tal, mas não é bem isso. O sentir é aquilo que faz a transição entre aquilo que eu penso e aquilo que eu faço. Então, as minhas crenças é o meu sistema de decisão interno. Baseado naquilo que eu sei, naquilo que eu conheço, eu vou decidir se alguma coisa é boa, ruim, é quente, é fria, enfim. É o mediador. É onde estão os acordos que eu faço comigo e com as pessoas. Então, eu sinto que eu gosto de uma coisa ou que eu gosto de alguém, então, obviamente, eu vou tratar aquela pessoa, aquele processo de uma forma. Se eu não gosto, eu vou tratar de uma outra forma. Agora, qual que é o ideal? É o gostar ou não gostar? Nenhum dos dois. O ideal é o caminho do meio. O ideal, por exemplo, é o caminho da empatia, onde eu consigo me enxergar e, de alguma forma, também consigo enxergar o outro. Não só como ele se relaciona comigo no meu mundo, mas também como ele se relaciona com o mundo dele. E o agir, que é justamente essa atuação que a gente tem no mundo, esse agir é que está ligado ao econômico, é que está ligado ao financeiro. Quando eu quero alguma coisa, eu vou lá e compro.
E qual é a ferramenta que eu uso para comprar? É o A dinheiro. decisão. E vem dessa decisão, né? Sim. Desse sentir, né? Desse ponderar aqui no sentir, e daí o ponderamento gera a compra. Né? Exatamente. Mas a ferramenta que eu uso para isso é o dinheiro. Por isso, essa frase. O dinheiro é a manifestação do meu livre-arbítrio, é a manifestação do meu querer na matéria. E esse processo todo, ele acaba sendo carregado quando a gente está centrado, né? Quando a gente, de forma geral, quando a gente está com esse pensar, sentir e agir equilibrados, a gente tende a ter decisões financeiras mais equilibradas. Mas hoje em dia é muito complicado achar pessoas que estejam nesse nível. A gente acaba usando dinheiro para compensar alguma coisa, seja uma tristeza, seja alguma coisa que está muito relacionado com aquilo que a gente está sentindo. E não necessariamente com aquilo que é importante para mim. Mas na medida em que eu vou lá e faço alguma coisa, aquilo tem sentido. Ou deveria ter sentido para mim. Ou cria um sentido para mim. Então, Não sei. mas o grande ponto, Ana, e aí que entra toda essa visão da antroposofia, é com que nível de consciência eu estou fazendo essa escolha. Com que Eu realmente estou fazendo porque eu quero ou porque eu preciso daquilo, ou eu estou fazendo porque eu estou triste, porque eu estou com fome, porque eu estou alegre. Não, eu sou a rainha de fazer isso com comida. Tipo assim, Então, tô gente, como, tô feliz como, entendeu? Tipo, é uma questão muito do sentir, assim, essa questão. E eu acho que a gente está num lugar muito também, a gente vem desse lugar, na verdade, como ser humano, da reatividade, né? Um bebê, por exemplo, ele é reativo. Só que ao longo do nosso desenvolvimento, a gente tem que educar essa reatividade, né? através do nosso desenvolvimento, exatamente. A gente deveria, a gente precisaria educar todo esse processo. Mas, na realidade, na prática, não é isso que acontece. Né? A gente acorda de manhã, qual é a primeira coisa que vai fazer? Pega o celular. Vai lá, olha um pouquinho de redes sociais, responde as mensagens do WhatsApp. Aí começa já a se conectar na vida do outro. Aí, de repente, você lembra de escovar o dente, de tomar banho, de fazer as coisas para se preparar para começar seu dia. Mas a gente já começa olhando para fora. E, normalmente, a grande maioria das pessoas, não todos, graças a Deus, permanecem nesse processo, sem muita consciência daquilo que está fazendo. E aí vai, tudo no automático. Vai tudo no automático. Bate o olho numa coisa, acha que entendeu, já responde. Ou pensa, entendeu? Só que é essa simpatia antipatia do sentir, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, ó. Como equilibrar o pensar, o sentir e o agir na sua perspectiva? O que eu preciso para ter esse equilíbrio? É a união dessas coisas que eu acabei de falar. Para mim, a chave de tudo é o autoconhecimento. Porque, assim, o problema não é você comprar alguma coisa que você não precisa, tá? No limite, alguma coisa que você não precisa. Mas é por que você fez isso. Você fez isso para você fez isso porque o seu vizinho tinha feito, você foi lá e fez igual. Na medida em que você fala, não, hoje eu quero comprar tal coisa, eu vou lá e compro e acabou. Você não fica com questões depois, você não fica com arrependimento, você não fica pensando sobre aquilo semanas. Porque eu sei como eu sou, eu sei que aqui que eu tenho momentos que eu estou mais feliz, que eu estou mais triste, não sei o quê, e neste momento eu decidi,
conscientemente que eu vou fazer isso. E eu acho que esse equilíbrio, né, esse equilíbrio que o Thor perguntou, ele tem a ver também, na antroposofia a gente trabalha muito com a questão meditativa, né, com os trabalhos meditativos. E aí existem vários tipos de trabalhos meditativos dentro da antroposofia. Então, se a gente fosse falar na prática, para a gente fazer esse autoconhecimento, a antroposofia é um caminho onde ela vai te dar as ferramentas para você trabalhar esse equilíbrio dessas três forças, em diversas maneiras, né? Tipo, tanto com a arte, quanto com o encontro de discussão, de conversa, né? É, Porque quando a gente fala de autoconhecimento, a gente acha que é um processo interno, mas eu sinto que quando a gente também precisa levar esse autoconhecimento para os grupos para a gente lapidar ele também. Então, acho que o então, encontro também. por quê? Por que que a gente precisa fazer isso? Por quê? Não sei, Flávio, me conta. Porque a gente precisa de referência. A gente precisa do outro para, inclusive, se entender. Entendeu? Ver, né? Para se ver isso, para se ver e para se entender. Então é aí que começa esse jogo entre o indivíduo e o social. É aí também que entra o meu sentir em relação aos acordos que eu faço comigo mesmo e os acordos que eu faço com todo mundo. Né? Se todo mundo tivesse consciência plena, não precisava de lei. Todo mundo ia agir com consciência, todo mundo ia cuidar de si, cuidar do outro, a gente não precisava de lei. Mas, neste plano que a gente está, as coisas não são assim. Mas Eu acho. esse Pode falar. negócio, esse ponto da questão meditativa que você trouxe também é bastante importante. Mas no fundo, a antroposofia ela é uma ciência espiritual que ela amplia outras ciências. Né? A pedagogia Waldorf é a pedagogia ampliada pela antroposofia. A medicina antroposófica é a medicina ampliada pela antroposofia. E essa visão da economia associativa é uma visão econômica ampliada pela antroposofia, E nesse eu sentido. acho que a gente pode falar um pouquinho da economia associativa, porque eu acho que dentro da economia. Aí eu estou dando um palpite da minha cabeça aqui, da minha construção aqui. Que dentro da economia associativa exige muito dos associados esse trabalho de autoconsciência para que esse livre-arbítrio seja respeitado, né? Não sei, deve ser desafiador isso. Então, como sociedade, sim. Porque a economia associativa, quando a gente está falando de uma associação, a associação pode ser uma empresa, pode ser uma escola, pode ser um grupo de amigos, pode ser qualquer coisa. Ela tem um pressuposto que, que é bastante interessante. Ela pressupõe que cada um está fazendo o seu melhor. Então, por exemplo, quando eu coloco lá o meu filho na escola Waldorf, que a grande maioria delas, não todas, mas a grande maioria delas são associações, uh, eu não deveria precisar ter um valor de mensalidade. Eu deveria saber quanto eu posso pagar e pagar o máximo que eu puder, dentro da importância que aquilo tem para mim. Então, você tem uma visão de, por exemplo, de preço verdadeiro. Que é o preço verdadeiro? O que é o preço verdadeiro dentro da economia associativa? É eu cobrar pelo serviço, pelo meu serviço, ou pelo produto que eu produzo, aquilo que eu e os meus familiares precisam para subsistir até que eu possa prestar um novo serviço ou criar um novo produto. É engraçado, porque isso acaba sendo uma ação que respeita o livre-arbítrio, que acaba sendo um respeito pelo livre-arbítrio. Então, eu confio em você, eu confio no seu livre-arbítrio, em que você pode decidir, que você vai decidir de forma justa o quanto você pode. Então, também é uma questão muito da confiança, né? O dinheiro Sim. também, nesse lugar que a gente está falando, ele trabalha muito. E aí, quando a gente vai para a sociedade,
vai para o lado contrário, que quando se trata de dinheiro, o primeiro sentimento é a desconfiança, né? Vão me roubar, ou vão passar eu para trás, nananã. Então, tipo, é por isso que a gente está nesse lugar assim tão desafiador em relação ao dinheiro, né? Eu vejo que uma das grandes crises que a gente está passando, e isso vai aumentar, é a relação com o dinheiro, né? A questão do dinheiro, ela é um tabu muito grande. Você, você vai no happy hour, por exemplo, o cara fala que ele brigou com a mulher, o cara fala que o filho está mal educado, o cara fala que está com problema com o vizinho, mas ele não fala, por exemplo, que ele está no cheque especial. Ele não fala que o carro dele está financiado em 72 prestações, ele só pagou 2. Porque a gente não está. questão de status, né? O dinheiro hoje em dia, ele não é a questão do livre-arbítrio. Ele não é visto como essa questão. Ele acaba sendo, mas ele é visto como um status, né? Sim, quando no fundo, de novo, ele é uma ferramenta. O dinheiro não deveria ser um fim, porque ele é um meio. É um meio de eu manifestar aquilo que eu quero. E aí você tem uma outra base muito interessante e importante da economia associativa, que é a contabilidade. E na contabilidade você tem alguns conceitos que são muito interessantes, mas, por exemplo, se a gente for pegar um demonstrativo do resultado do exercício, sabe o que é isso? Um extrato. É uma coisa um pouco mais técnica do que o extrato, mas... O extrato pode ser chamado de Não, demonstrativo. não, o demonstrativo do resultado do exercício é uma outra coisa, mas é bem parecido com o extrato. Tecnicamente tem algumas diferenças, mas é bem parecido com o extrato. Então, imagina a seguinte situação, né, que é nesse sentido que o dinheiro tem um poder muito grande de mostrar a verdade. Eu vou chegar para você e falar assim, olha, Ana, eu estou de dieta. Você vai falar, nossa, que legal, parabéns, né? Cuidando da sua saúde, bacana. Posso ver seu extrato? Aí você vai lá no meu extrato, olha e tá lá. Padaria, não sei o que lá. Delicatessen, não sei o que. Sorveteria, papapá. Aí você vai olhar pro extrato, vai olhar pra minha cara, vai falar assim, cara, tem certeza que você está de dieta? Porque às vezes, até eu acho que eu tô, mas as minhas atitudes é quem vão mostrar qual é a verdade. Então, de novo, eu posso dizer o que eu quiser, mas o que realmente vale é o que eu faço. E o que eu faço, de alguma forma, está no meu extrato. Pode ser o extrato da minha conta, pode ser o extrato do cartão de crédito, pode ser até aquele dinheiro que eu saco lá e fico usando, mas tá ali. Agora eu consegui ver a frase na questão prática mesmo, assim, porque ali no meu extrato, onde eu estou movimentando meu dinheiro, se manifestam as minhas escolhas, que é o meu livre-arbítrio, né? Então, o dinheiro olha lá, o Thor falou. Isso, para mim, é o maior insight sobre dinheiro. Dinheiro é um meio, não é um fim. Por muito tempo eu decidi o rumo da minha vida tendo dinheiro como um fim. E isso é horrível, uma prisão. Você vira um escravo dele. É isso, Thor. É isso. É isso. Porque, assim, a gente... E aí que entra de novo a questão social. E isso também é muito importante. Porque, assim, tá bom, eu quero ter dinheiro. Para quê? Pra quê? Quanto? Eu vou definir uma meta de, sei lá, de uma reserva de segurança, de uma reserva de tranquilidade. E você acha que quando você chegar nessa meta, você vai parar de guardar dinheiro? Não, você vai fazer outra meta. Então, mas por quê? Por que você, se você chegou onde você queria, por que você não para? Porque eu talvez esteja sendo gananciosa. E por que você está ansioso?
tipo, gananciosa. Ah, Você não... ok, tá bom. Mas normalmente a ganância e esse processo de continuidade, ele está atrelado a um sentimento muito básico nosso, que é o medo. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que pode vir, eu não sei quando eu vou precisar de alguma coisa. Então, o que que eu faço? Seguro. E aí, que daí eu queria caminhar essa conversa, a gente está falando de uma questão mais individual, né? Eu queria caminhar um pouquinho essa conversa para uma questão mais social, né? Da vida social. E aí eu acho que aquela imagem que a gente já chegou a conversar sobre o sangue, né? Uhum. É exatamente nessa parte que eu ia entrar agora. Na medida em que eu seguro, na medida em que eu vou pegar esse dinheiro e vou guardar ele para mim, porque eu estou com medo, esse dinheiro deixa de circular. E na medida em que isso acontece, o dinheiro vai perdendo valor. Por quê? Porque o dinheiro, quando ele está no seu bolso, né? Hoje em dia quase ninguém mais usa nota, mas pensando ainda no dinheiro de papel, quando ele está no seu bolso, quanto que ele vale? Nada. Ele não vale nada. Quando que ele vale alguma coisa? Quando você faz alguma coisa com ele. Quando eu troco ele por algum produto ou por algum serviço. Aí é que ele vale. Então ele só vale na troca. Quando o dinheiro não está circulando, ele não vale nada. Mas eu estou tão apegado a ele e eu estou com tanto medo de que amanhã eu vou precisar e eu não tenha, que eu faço ele parar de circular. O Thor falou. E aí nesse ponto, desculpa, só finalizando. E nesse ponto, quem que eu prejudico? A mim? Não. Eu prejudico todo mundo que está à minha volta. Eu prejudico o cara da padaria da esquina que não vai vender. Eu prejudico o cara que, sei lá, que produz um bem de valor agregado maior e que eu vou e que de alguma forma eu não vou conseguir, eu não vou comprar, ele não vai atender, entendeu? Então é aí que começa essa relação do indivíduo com o social. Na medida em que eu deixo o dinheiro fluir, eu ajudo a circulação dele no mundo inteiro. Até para o dinheiro que sai de você chegar também, né? Porque Exatamente. Se você para o ciclo do dinheiro, o que você deixou de passar para frente deixa de chegar para você. Deixa de voltar para você. Porque não circula. O Thor falou que ele pensava em como ganhar muito dinheiro para ter toda a liberdade que ele quisesse. E nisso ele entrou numa prisão. E aí ele foi percebendo que essa liberdade que ele buscava estava disponível o tempo todo no aqui e no agora, e não naquele futuro que ele idealizava quando ele ia. É isso, né? Essa é a prisão que a gente... Sabe por quê, Thor? Porque as pessoas, normalmente, elas só têm uma visão de dois extremos sobre o dinheiro. O da escassez e o da abundância. As pessoas só falam sobre isso. Mas existe um caminho do meio que pouca gente fala a respeito. Eu fiz um vídeo sobre isso no Dinheiro como Bússola faz um mês, mais ou menos, começo de janeiro. E eu recebi várias perguntas sobre isso. Qual que é o caminho do meio entre a abundância e a escassez? É a suficiência. Mas ninguém pensa muito nisso. O que é suficiente para mim? O que é suficiente para mim? Entendeu? O que eu quero para mim? Eu quero ter, por exemplo, eu quero ter dinheiro. Por quê? Porque eu quero ter uma vida confortável ou eu quero ser o Elon Musk? O que eu quero para mim? O que é bom para mim? O que de alguma forma me motiva? É estar aqui, estar tranquilo. Tem uma imagem que eu trago que é assim, eu tenho duas filhas, né? A Larissa está com 25 anos, tá casada já, mora no Canadá faz bastante tempo, e eu tenho a Catarina de 6 anos. E
a Larissa experimentou durante muito tempo essa vida de pai executivo, que cada hora estava num lugar do mundo, que fazia um monte de coisa, viajava, e aí se sentia culpado de trazer um monte de presente para ela, ganhava umas coisas assim, literalmente do outro mundo, porque no fundo eu estava querendo compensar a minha ausência. Então, assim, você já viu uma Barbie de burca? A Larissa tinha uma Barbie de burca que eu comprei no Oriente Médio. Para ela, era uma Barbie igual a todas as outras. Só que foi pago lá em petrodólar e sei lá o que. Foi uma fortuna aquela boneca. Só que ela tinha muito mais significado, né, para mim do que para ela. Para ela era uma boneca meio diferente e tal, mas e assim foi. E isso foi durante isso rolou durante muitos anos. E aí o tempo passou, eu fiz essa transição, né? E agora, quase, sei lá, 20 anos depois, o maior prazer do meu dia hoje, como eu costumo brincar com a minha mulher, o maior prazer do meu dia hoje é fazer lancheira. É fazer a lancheira da minha filha, da pequena, quando ela vai para a escola. Que é uma coisa que eu quase não consegui fazer para a mais velha, simplesmente porque eu não estava em casa. Entendeu? Então, uma coisa que também a gente precisa refletir quando a gente fala de dinheiro é que, assim, desde que inventaram o dinheiro, as coisas deixaram de ter valor e começaram a ter preço. Então, assim, uma boneca que foi comprada não sei aonde, que foi pago um valor absurdo, qual é o valor que ela tem para a criança? É o mesmo da boneca que você comprou na lojinha da esquina ou na banca da esquina. É que hoje em dia não tem mais banca, né? Mas para a criança o valor é o mesmo, mas o preço é muito, muito diferente. E a gente normalmente só olha para o preço. E o Thor falou sobre essa questão da suficiência, que para ele foi muito interessante essa perspectiva. E eu fiquei pensando também que uma vez eu entrei numa reflexão com uma amiga minha falando isso, do tipo, por que a gente não olha para o suficiente, né? Por que a gente não se pergunta o que é suficiente, né? E eu acho que essa pergunta, ela tem muito a ver com a construção do nosso livre-arbítrio. A pergunta de a gente se perguntar o que é suficiente para mim é uma, vamos dizer assim, uma ferramenta para eu entender como que eu vou usar o meu livre-arbítrio, como que eu vou tomar as minhas decisões, né? De maneira mais consciente, né? De maneira menos extremista, Então, né? uma coisa que muita gente busca hoje em dia, né, principalmente depois da pandemia, é ter minimamente uma reserva. A grande maioria das pessoas chama isso de reserva de emergência. Eu não gosto muito do termo, eu prefiro reserva de tranquilidade. Porque aquele dinheiro, aquela reserva que vai garantir a tua tranquilidade quando um perrengue chegar. Sim. Aí, uma pergunta que eu recebo bastante nas caixinhas, nas coisas, é assim: tá, mas qual é o valor ideal de uma reserva de tranquilidade? A minha resposta normalmente é: a reserva de tranquilidade ela tem que ser do tamanho do seu medo. Aí a pessoa fica assim: como assim? Eu falei: então, você tem medo do quê? Você tem medo de ficar desempregado? Então talvez a sua reserva precise ser alguma coisa atrelada ao teu salário. Você tem medo de não conseguir pagar aluguel? Então você guarda um valor de X aluguéis. Você tem medo que não conseguir pagar a escola do seu filho? Então você guarda o valor relativo a X mensalidades. Você não dá para dizer, olha, é X% do salário, é não sei o quê, porque isso é muito individual. E no fundo, de novo, a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de medo. Eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de não pagar as contas, eu tenho medo de ter que tirar meu filho da escola, eu tenho medo de não ter onde morar, eu tenho medo de não ter onde comer, o que comer.
A gente está falando de autoconhecimento, né? Não é simples, mas é muito importante. Eu acho que voltando a essa questão do pensar, a antroposofia, a gente, quando estuda antroposofia, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar mesmo é essa questão do pensar, do sentir e do querer, porque é como, para mim, né, na minha perspectiva, são três entidades dentro de mim, atuando, assim, três forças atuando, e eu tendo que equilibrar elas e mediar elas, né? E eu acho que o autoconhecimento ele vem muito para a gente aprender a mediar essas três forças. E aí eu vejo que, por exemplo, algumas coisas que você fala me impacta muito, assim, tipo, eu não, que chega, me impacta porque é óbvio, sabe? Mais ou menos. Não, então, mas quando você fala que você tem que fazer uma reserva do tamanho do seu medo, pra mim é óbvio, claro, faz sentido, entendeu? Faz sentido. Mas esse talvez, Ana, seja um dos grandes problemas da humanidade hoje. As pessoas não estão em busca de sentido. As pessoas estão em busca de sobreviver. As pessoas foram programadas para sobreviver. Exatamente. Eu estou estudando muito o Gabor Maté, que vai trabalhar com isso. Nós fomos programados, né, para sobreviver, né? Inclusive ele vai falar uma coisa muito interessante, que a base do ser humano é a autenticidade e o apego. Então, essas são as duas bases de um bebê, de uma criança, é a autenticidade e o apego. Você olha a Catarina, ela é autêntica e ela precisa do cuidado de vocês, né? Ela depende do apego. O que acontece? Muitas vezes a criança ela vive num ambiente onde ela precisa escolher entre o apego e a autenticidade, porque se ela for autêntica, ela perde. Então, é aquela questão que assim, graças a Deus, acho que a criação de filhos está melhorando, mas o que ele está falando é que a humanidade, ela por muito tempo educou a partir do comportamento. Então você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que, né, você tem que obedecer leis. Então você abre mão da sua espontaneidade, da sua autenticidade para manter o apego e a sobrevivência, né? E aí que eu acho que também essa questão de matar o sentido da vida, porque eu acho que o sentido está na nossa autenticidade. O sentido da nossa existência, né, essa questão, a falta de sentido, ela está atrelada com a falta da gente não saber quem a gente é, ou não saber o que a gente realmente quer, né? Muitas pessoas consideram que essa questão de você poder, de você querer olhar para dentro, de você querer se conhecer, de você querer se desenvolver, é um luxo. Porque eu estou preocupado em pagar minhas contas, eu estou preocupado em sobreviver e eu não tenho tempo para isso. Então tá. Então, sua vida vai passar e onde você vai encontrar prazer, onde que você vai encontrar alegria, onde você vai encontrar as coisas boas? Só do outro lado? Eu achei interessante que o Thor, Thor, fala aí sua idade, coloca a sua idade aí. Ele falou assim, então se eu não sentir medo nenhum, eu não preciso de nenhuma reserva? Talvez não. Talvez deixe só o dinheiro fluir. Você não precisa guardar, entendeu? Não é que você não precisa de dinheiro, mas você não vai precisar guardar. Você não tem medo de nada. Vai lá. Você confia, né? Eu estava falando isso ontem com uma pessoa que eu estava atendendo. Se você confia plenamente, que seria o certo, inclusive, que nunca vai te faltar nada, você consegue erradicar completamente o medo dessa falta, então você não precisa guardar. Deixa o dinheiro circulando, o dinheiro entra, sai, você confia que vai aparecer alguma coisa que vai te trazer dinheiro e você vai conseguir atingir tudo aquilo todos os seus objetivos. Eu acho que ele falou que ele está com 20. Ele falou que ele está com 20. Eu acho que dentro da biografia, os 20 anos é bem essa pegada do I, né? Lógico. Ele está bem perto, ele tá bem perto da chegada do eu, né? No final do terceiro setênio, que é os 21.
A partir daí, a consciência para algumas coisas muda, normalmente, ou próximo desses 21. Então, tem todo um arquétipo que a antroposofia explica em relação a tudo isso. Então, só realmente a partir dos 21 é que a gente está plenamente encarnado, em média. E a partir daí, algumas visões passam a ser diferentes. Aí você vai começar a ter as crises biográficas. Você vai ter uma crise aos 28, vai ter uma crise aos 31, aos 33, aos 35, e por aí vai. Isso é uma outra coisa que não tem nada a ver com finanças, mas já que a gente está falando de antroposofia, eu acho que também vale a pena comentar. Crise não é problema. Crise é oportunidade. Crise é oportunidade. É oportunidade de aprendizado, é aprendizado de rever alguma coisa, é oportunidade de rever alguma coisa, é oportunidade de olhar as coisas por uma outra perspectiva. Porque você nunca consegue resolver alguma coisa fazendo do mesmo jeito que você fazia antes. Então, essas oportunidades surgem para a gente, como foi o meu caso. Eu estava bem no trabalho? Estava, mas eu tinha um incômodo. E eu nem sabia explicar direito o que era, mas eu sentia esse incômodo. E aí, fazendo todo esse processo de autoconhecimento, que eu fui descobrir, fui entender o que estava acontecendo comigo. E aí, descobri que eu estava perto da crise dos 42. Ô, Flávio, e como você acha, levando para a questão mais ampla social aqui, até a nível muito amplo, como que você acha que essa questão vou falar do acúmulo de renda, né, dos bilionários, dos trilionários, essa questão da desigualdade social, o quanto você acha que ela se relaciona totalmente com a crise da liberdade do ser humano, né? Sim, com certeza. Porque, veja, na medida em que eu tenho menos possibilidades de atender às minhas necessidades, quanto menos possibilidade eu tiver, menos liberdade eu vou ter. E mais facilmente eu vou ser direcionado por quem detém essa possibilidade da liberdade. É quem vai influenciar a minha opinião mais diretamente, é quem de alguma forma vai influenciar mais diretamente a minha vida em todos os aspectos. Então, o autoconhecimento e a autoeducação, né, que na antroposofia a gente fala também sobre a autoeducação, que é o autoconhecimento na prática, esse processo acaba sendo uma proteção também, né, a esse mundo de manipulação, né, que a gente vive num mundo onde a gente está sempre sendo bombardeado por uma oferta, né? Por uma questão e a propaganda está cada vez mais, vamos dizer, agressiva, eu sinto, assim, né? A questão de vender, assim. Então, o autoconhecimento... A gente é educado para consumir. E aí, dentro de alguns processos de marketing, a gente acaba não só sendo influenciado, direcionado, como você queira chamar, mas muitas vezes a gente é também educado de que a gente precisa consumir. E não necessariamente isso é verdade. Não necessariamente. A maioria das vezes não é, né? Eu vou citar um outro exemplo meu. Durante muitos anos, eu tinha uma crença que eu recebi dos meus pais, de que você não podia ficar muito tempo com o mesmo carro, porque ele desvalorizava. E aí, quando você fosse trocar de carro, você tinha que gastar muito para trocar. Então era bom você trocar, tipo, uma vez por ano, no máximo uma vez a cada 2 anos, porque aí na troca você não gastava muito. Aí, quando eu comecei a olhar um pouco melhor para isso, eu comecei a pensar, falei, cara, quanto dinheiro eu gastei na minha vida à toa fazendo essas trocas todo ano? Sem necessidade, o carro estava novo.
Pra você ter uma ideia, até os meus 44, 45 anos, eu nunca tinha tido um carro que eu comprei zero. Eu comprei carro zero minha vida inteira, até aquele momento. Que de alguma forma não chegava nos 15 mil quilômetros. Eu vendia antes. E ia lá e botava dinheiro, botava dinheiro. E aí não era só o dinheiro da troca, era o dinheiro do licenciamento, era o dinheiro do seguro, era o dinheiro de PVA. Um monte de coisa que você, sabe, parece que some da sua cabeça, mas tá lá no extrato. Entendeu? Se eu tivesse tido mais consciência lá nos meus 28, 30, 35 anos, cara, eu podia ter acumulado muito, muito mais coisa. Sim. Porque não eram valores pequenos, né? Não era comprar uma caneta, não era comprar um livro. Ô, Flávio, eu acho que para a gente ir caminhando, porque depois eu quero que a gente finalize com você apresentar o workshop, né? Claro. Mas acho que eu pensei isso agora, eu não tinha nem anotado. Mas você consegue dar rapidinho aquela perspectiva dos 3 tipos de dinheiro? São 3 tipos de dinheiro que a antroposofia fala, não tem? Não tem isso? Tem. Em inglês eles chamam de colors of money. Em português, por várias questões, tem algumas traduções diferentes, mas pode ser as cores do dinheiro, a tríade do dinheiro. A gente basicamente pode colocar essas questões em 3 pontos. Primeiro, existe o dinheiro que eu uso para sobreviver, que é o dinheiro de compra e venda. É aquilo que eu uso para satisfazer as minhas necessidades e ou os meus desejos. Então, é o dinheiro que eu uso para comprar comida, para comprar roupa, para morar. E esse dinheiro é justamente o dinheiro que circula na economia. Ele está sempre trocando de mão. Então, esse é o dinheiro, como ele circula, esse é o dinheiro vermelho. A analogia que a gente faz é ao sangue que circula no nosso corpo. E aí, do mesmo jeito que o sangue, se eu começo a segurar esse dinheiro... Opa, uma balançada aqui. Desculpa. Se eu não presto atenção no que eu estou fazendo em relação a isso, o que vai acontecer? Eu vou começar a segurar, isso vai deixar de circular. E da mesma forma que o sangue, se esse dinheiro parar de circular, ele vai coagular. Tá? E aí, pensando que eu estou conseguindo guardar dinheiro, que eu estou conseguindo de alguma forma ter uma sobra, vamos dizer que eu vou começar a investir. E para investir, eu preciso de um pouco mais de planejamento. Eu preciso pensar um pouco. Eu preciso olhar para as minhas necessidades e eu preciso pensar, tá bom, o que é bom para mim e o que não é. E aí eu vou aplicar esse dinheiro e receber o quê? Juros. Ou eu vou gastar mais do que eu realmente posso, e aí eu vou precisar de um empréstimo. E eu vou precisar pagar juros. Então, a palavra que define esse tipo de dinheiro, esse dinheiro de empréstimo ou esse dinheiro de investimento, é juros. Como esse dinheiro é uma coisa que depende do longo prazo, os juros atuam mais diretamente no longo prazo, é o dinheiro que eu chamo de dinheiro azul. É uma coisa mais fria, mais planejada, que tem a ver com sentir. Tem a ver com pensar. E tem um terceiro tipo de dinheiro, que existem 2 definições, eu vou trazer aqui a mais comum, que é o dinheiro de doação. Dinheiro de doação não é dinheiro de caridade. Dinheiro de doação é aquele que eu dou porque eu acredito numa ideia. É porque eu acredito que
ele na mão da outra pessoa vai ser melhor usado, em benefício da pessoa, em benefício da sociedade. Então, o que eu preciso para gerar o dinheiro de doação? Eu preciso confiar. Preciso de confiança. Eu preciso saber, eu preciso de alguma forma acreditar que aquele dinheiro vai ser bem usado, que ele vai ser usado da forma como disseram para mim que ele será. Eu nunca esqueci uma vez que eu estava numa palestra numa escola Waldorf, que a pessoa falou que quando a gente paga a escola dos nossos filhos, quando a gente paga, é dinheiro de doação, no sentido de que a gente confia naquilo, porque é um desenvolvimento. É tipo assim, a gente não paga falando assim, eu quero receber que meu filho seja um bom aluno, e que ele cresça, e que na verdade é um dinheiro de confiança, e que o seu filho ele vai se desenvolver o que ele é, né? Você vai, tipo assim, ele vai ser o que ele é, você vai pôr o dinheiro na escola para o seu filho se desenvolver o que ele é, você não vai receber nada em troca, sabe? Você vai receber tipo que seu Então, mas você está, na verdade, não é que, não, essa é a melhor resposta, embora quando eu faço essa pergunta em algumas palestras que eu dou em escola, às vezes eu escuto que esse dinheiro é vermelho e que ou que esse dinheiro é azul. Tá? Mas o que você está fazendo, na verdade, quando você faz essa doação? Você está criando um ser humano melhor. E esse ser humano vai trazer coisas melhores para o mundo lá na frente. É nisso, na verdade, que você está acreditando. Você acredita nessa ideia, né? Exatamente. De formar um ser humano melhor que vai trazer benefícios vários para o mundo. Do mundo melhor, você está apostando na ideia do mundo melhor, então é um dinheiro de doação, né? De novo, tem gente que acha que é dinheiro de investimento, tem gente que acha que é dinheiro de compra e venda. Aí é o livre-arbítrio da pessoa. A gente tem que respeitar. Não, aí é o entendimento da pessoa do que é cada coisa. Uhum. Então pode ter uma variação aí, não é uma coisa fechada. Tipo eu diria que, neste caso, nesse exemplo que você trouxe, eu diria que doação é a melhor resposta, mas não é a única. Entendi. Essa questão do dinheiro ser vermelho, ser azul, depende a pessoa que, tipo assim, é uma coisa variável. O dinheiro vermelho, tudo bem, o dinheiro vermelho é uma coisa muito objetiva, mas nesse caso é uma coisa variável. Então, tipo, pode ser vermelho Sim. ou pode ser azul. E olha que interessante. Esse dinheiro de doação, se a gente for pensar como ele atua no tempo, o dinheiro de doação ele só existe por um instante. Ele só existe no momento em que ele está trocando de mão. Porque a partir do momento que ele trocou de mão, se ele for gasto, ele virou vermelho. Se ele for investido, ele virou azul. Então ele só existe por um instante. Nossa, muito legal, né? Eu adoro. Não, esse assunto da visão antroposófica realmente muito interessante. E isso se aplica para várias outras coisas. Inclusive, a forma como você classifica isso também fala muito sobre você. Sim, então, eu estava pensando isso. Fiquei pensando nisso, que a forma como você classifica tem a ver com quem você é. Eu vou te dar um exemplo, ainda dentro desse exemplo. Né? Quando a pessoa responde que o dinheiro da mensalidade da escola é um dinheiro azul, a pergunta, legal, então você está investindo? Você está investindo em quê? No futuro do seu filho. Tá bom, e ele vai te pagar como? Não vai me pagar. Não vai, né? Dinheiro azul tem juros. Mas de alguma forma ele vai te devolver. Você está fazendo isso porque você quer que ele ganhe bastante dinheiro para cuidar de você na sua velhice? Não. Mas no fundo é isso que você está falando. Quando você classifica como azul, é isso que você está falando. Esse dinheiro vai voltar para você de alguma forma, em algum momento, com juros.
essa é a característica do dinheiro azul. Esse dinheiro vai voltar para você com juros. Ou se você tomou um empréstimo, você vai pagar ele com juros. Com juros. A característica do dinheiro azul é o juros. Sim. A Nena, né? Eu vou chamar você de Nena, eu não consigo chamar você assim. Ela falou assim, eu ficaria a noite inteira ouvindo vocês. Eu ficaria a noite inteira também batendo um papo aqui, porque eu... Flávio, agora traz pra gente sobre o workshop que você e a Vivian estão dando sobre dinheiro, e pra gente finalizar aqui de maneira bela. A gente trabalha bastante com isso. Eu já fiz alguns cursos voltados para o público em geral, mas agora eu estou trabalhando junto com a Vivian lá na Vox Humani, e esse workshop ele está bem voltado para as pessoas que são terapeutas, principalmente, ou pessoas autônomos, pessoas que têm uma renda irregular e que de alguma forma querem se organizar, ou têm uma visão, têm uma crença de que dinheiro é aquela coisa suja, que dinheiro não é importante, enfim. A gente quer lidar com essas verdades todas e tentar ajudar as pessoas a se situar dentro desse propósito. Então, é um curso que vai acontecer quinzenalmente. São 4 encontros via Zoom. Os encontros vão ficar gravados para quem eventualmente perdeu alguma coisa, ou até mesmo para quem quiser rever a conversa, a aula. A gente vai trazer várias práticas, a gente vai trazer meditações, algumas tarefas para serem realizadas durante o curso e no intervalo entre as aulas. Então, ele começa na próxima terça-feira, no dia 11 de fevereiro, e vai seguir por quatro terças-feiras quinzenais. Então, 11 de fevereiro, 25 de fevereiro, 11 de março e 25 de março. E a questão da contribuição, como que, assim, tem uma maleabilidade na questão da Então, contribuição? a gente estipulou um valor, que é o valor que a gente entende que é o preço verdadeiro, é aquilo que ele é o valor que faz com que ele atenda às nossas necessidades, minhas e da Vivian. Mas a gente não quer que pessoas que, de repente, por questão financeira, não participem. Então, a gente está abrindo a possibilidade de vagas sociais com um valor com desconto para que pessoas possam participar. Todo mundo que quiser, todo mundo que se sentir chamado pode participar. Se não tiver condição de pagar o valor cheio, de pagar o parcelamento, a gente pode estudar um valor intermediário social para que essa pessoa participe. Na antroposofia, a maioria das experiências, o dinheiro não pode ser, a gente considera que o dinheiro não deve ser um impedimento para a experiência acontecer. Então, é só entrar em contato com vocês que no diálogo tudo se resolve, né? Sim. E aí, como que faz para fazer a inscrição? Acho que está no... Eu postei aqui, mas está no site no Instagram da Vox? Está no Instagram da Vox Humani, está no Instagram do Dinheiro como Bússola, está no Instagram da Tripé. Você clica lá na bio, você vai encontrar o link para conseguir maiores informações e fazer a inscrição. Acho que então é isso. O Thor falou que o dia que eu vi meu pai mais puto toda a minha vida chorando de raiva foi o dia que eu falei que ia sair do cursinho que ele pagava esperando que eu entrasse na faculdade. É por esse caminho, né? Então, é tudo isso que a gente quer trazer para as pessoas nesse workshop. Quantas decisões financeiras eu tomo porque eu estou atendendo a expectativa de outras pessoas? Ou eu estou, de alguma forma, sentindo que eu estou em dívida com fulano, beltrano, ciclano, e aí por isso eu faço isso, faço aquilo, faço. Mas não necessariamente deveria ser assim. Não. Então eu vou convidar para quem ficou aqui na live, mandar, divulgar para pessoas que possam Por favor. ter interesse, porque a Nena, o Thor, né, quem está aqui, quem assistiu essa live, divulgar para pessoas que têm interesse, que vocês acham que poderiam somar, né, nessa experiência. Eu indico muito
tanto a Vivian, conheço o Flávio, e assim, indico muito mesmo, assim, muito mesmo. Flávio, obrigada, Obrigado a né, você, pela querida. Obrigado a todo mundo que participou. E a gente continua aí, né? Temos mais um ano pela frente, quem sabe Vamos parecer lá? mais. Vamos lá. Bom descanso aí para você. Até logo, pessoal. Boa noite. Obrigado, Ana. Grande abraço. Obrigada. Tchau.